Antes de começarmos, eu quero fazer um pedido muito especial. Se você acredita que Deus continua agindo na vida das pessoas e que nenhuma coincidência é maior do que a providência divina, deixe o seu gostei agora mesmo. Esse simples gesto faz com que o YouTube entregue esta mensagem a mais pessoas que talvez estejam precisando exatamente desta palavra hoje. E escreva nos comentários: Senhor, guia os meus passos. Eu estarei orando por todos que fizerem esse ato de fé. Agora, permaneça comigo até o final, porque talvez Deus tenha uma mensagem para o seu coração que mudará a maneira como você enxerga os encontros da sua vida. Você já parou para pensar que talvez algumas das pessoas mais importantes da sua vida não tenham chegado até você por acaso? Vivemos em um mundo que nos ensina a acreditar em coincidências, sorte e destino. Mas a palavra de Deus nos revela uma realidade muito mais profunda. Para aqueles que confiam no Senhor, não existem encontros sem propósito. Deus continua escrevendo histórias, dirigindo passos e colocando pessoas exatamente onde precisam estar. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem porque o próprio Deus deseja abrir os seus olhos para enxergar algo que durante muito tempo passou despercebido. Quantas vezes você pediu uma resposta em oração, esperando um grande milagre, uma voz vinda do céu ou um sinal extraordinário, enquanto Deus já havia colocado diante de você a resposta através de uma pessoa? Quantas vezes o Senhor enviou alguém para encorajá-lo, corrigi-lo, protegê-lo ou simplesmente lembrá-lo de que você não estava sozinho? Talvez você nem tenha percebido, mas Deus sempre trabalhou dessa maneira. Desde o princípio das Escrituras, vemos um Deus que escolhe pessoas para cumprir seus propósitos. Antes de libertar Israel da escravidão, ele preparou Moisés. Antes que Moisés enfrentasse Faraó, Deus colocou Arão ao seu lado para ajudá-lo. Antes que Davi se tornasse rei, Deus levantou Samuel para ungí-lo. Antes que Jesus começasse seu ministério público, João Batista foi enviado para preparar o caminho. Nada aconteceu por acaso. Cada encontro fazia parte de um plano perfeito, elaborado pelo Senhor muito antes daqueles homens sequer imaginarem o que viveriam. Talvez você olhe para a sua vida hoje e enxergue apenas problemas, portas fechadas e pessoas que foram embora. Talvez exista uma pergunta que insiste em permanecer dentro do seu coração: Deus, por que isso aconteceu comigo? Mas permita-me dizer algo que pode mudar completamente sua maneira de enxergar a vida. Enquanto você lamenta quem saiu, talvez Deus esteja preparando quem vai chegar. Enquanto você sofre por uma porta que se fechou, talvez o Senhor esteja impedindo que você entre em um lugar que destruiria o propósito que Ele tem para a sua vida. Deus vê aquilo que nós jamais conseguiríamos enxergar. Ele conhece caminhos que ainda não percorremos. Ele conhece pessoas que ainda não encontramos. Ele conhece perigos que nunca chegaremos a descobrir, porque sua mão nos protege antes mesmo que eles se aproximem. É exatamente por isso que confiar em Deus significa aceitar que nem tudo fará sentido imediatamente. José, filho de Jacó, provavelmente jamais imaginou que ser vendido como escravo pelos próprios irmãos fazia parte do plano de Deus. Humanamente falando, tudo parecia uma tragédia. Foi traído pela própria família, levado para uma terra estrangeira, acusado injustamente e lançado na prisão. Durante anos, nenhuma daquelas situações parecia ter qualquer explicação. Mas Deus nunca havia perdido o controle. Enquanto José acreditava estar sendo esquecido, o Senhor organizava cada detalhe da história. Cada pessoa que cruzava seu caminho tinha um propósito. Os mercadores que o compraram, Potifar, que lhe deu uma oportunidade, o carcereiro que confiou nele, o copeiro do rei, que um dia se lembraria de seu nome, e finalmente Faraó, diante de quem José pisaria como escravo e sairia como governador do Egito. O que parecia uma sequência de tragédias era, na verdade, uma sequência de providências divinas.
É exatamente assim que Deus continua trabalhando hoje. Muitas vezes, Ele não muda imediatamente as circunstâncias. Primeiro, Ele coloca as pessoas certas no caminho certo, na hora certa. Talvez você esteja esperando um milagre financeiro, e Deus esteja preparando alguém que abrirá uma oportunidade de trabalho. Talvez você esteja pedindo direção, e Deus esteja levantando um conselheiro cheio de sabedoria. Talvez você esteja orando por cura emocional, e Deus esteja aproximando alguém que conhece exatamente a dor que você sente, porque já passou pelo mesmo caminho. O Senhor conhece as respostas antes mesmo das perguntas nascerem em nosso coração. É por isso que nenhum encontro é pequeno demais quando Deus está conduzindo nossos passos. Existe uma tendência humana de valorizar apenas os grandes acontecimentos, mas Deus costuma agir através das pequenas coisas. Uma conversa de 5 minutos pode mudar uma vida inteira. Uma ligação inesperada pode impedir alguém de desistir. Uma palavra dita no momento certo pode restaurar uma esperança que parecia morta. Um abraço pode ser a resposta para uma oração silenciosa, feita durante a madrugada. Quantas vezes você já viveu algo assim? Quantas vezes alguém apareceu exatamente quando você mais precisava? Talvez fosse um amigo, talvez um pastor, talvez um familiar, talvez um desconhecido, talvez até alguém que entrou na sua vida apenas por alguns minutos e nunca mais voltou. Mas aquela pessoa deixou uma marca que jamais foi apagada. Quem sabe, naquele dia, Deus estivesse usando alguém para cuidar de você sem que você percebesse. Não exigiu explicações. Primeiro preparou alimento. Depois deu água. Mandou que Elias descansasse. Somente quando suas forças foram restauradas é que Deus continuou falando com ele. Que lição extraordinária existe nessa passagem. Deus conhece os limites de seus filhos. Ele sabe quando estamos cansados. Sabe quando nosso coração está ferido. Sabe quando as lágrimas já não conseguem mais sair, porque até a dor se tornou silenciosa. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento. Talvez as pessoas ao seu redor acreditem que está tudo bem, mas Deus conhece aquilo que ninguém mais consegue enxergar. Ele conhece suas noites sem dormir. Conhece suas preocupações. Conhece seus medos. Conhece as orações que você fez em silêncio, sem conseguir pronunciar uma única palavra. E justamente porque conhece, ele continua agindo. Às vezes, enviando pessoas. Às vezes, enviando livramentos invisíveis. E, quando necessário, enviando seus próprios anjos para cumprir sua vontade. Existe uma passagem nas Escrituras que desperta profunda reflexão. Em Hebreus, somos orientados a praticar a hospitalidade, porque alguns, sem saber, hospedaram anjos. Imagine a profundidade dessa afirmação. Pessoas comuns abriram suas casas sem imaginar que estavam recebendo mensageiros enviados por Deus. Isso nos ensina algo precioso. Nem sempre reconheceremos imediatamente aquilo que Deus está fazendo. Muitas vezes, só compreenderemos depois. Quantas situações da sua vida você só conseguiu entender olhando para trás? Quantas portas fechadas hoje fazem sentido? Quantas despedidas se transformaram em livramentos? Quantas lágrimas impediram tragédias maiores? Deus trabalha de maneiras que nossa mente limitada não consegue compreender completamente. É por isso que confiar é tão importante. Fé não significa entender tudo. Fé significa continuar caminhando, mesmo quando ainda não enxergamos o final da estrada. Daniel também descobriu essa verdade. Lançado na cova dos leões, cercado por uma sentença de morte, tudo parecia perdido aos olhos humanos. Mas Deus enviou seu anjo para fechar a boca dos leões. Observe que Deus não impediu Daniel de entrar na cova. Ele entrou, sentiu o cheiro dos leões, viu o perigo diante dos olhos, mas não esteve sozinho nem por um segundo.
Talvez essa seja a palavra que Deus deseja entregar ao seu coração hoje. Você pode estar atravessando sua própria cova. Talvez seja uma enfermidade, uma crise financeira, um problema familiar ou uma luta espiritual. Mas o fato de você estar na cova não significa que Deus o abandonou. Às vezes, Ele manifesta sua presença justamente dentro daquilo que parecia ser o fim. Pedro também experimentou isso. Preso, acorrentado e cercado por soldados, parecia impossível escapar. Enquanto a igreja orava, Deus enviou um anjo. As correntes caíram. As portas se abriram. Pedro saiu livre. O mais interessante é que ele pensou estar sonhando. Nem ele acreditava que Deus estava agindo daquela maneira. Quantas vezes fazemos o mesmo? Oramos, mas duvidamos da resposta. Pedimos um milagre, mas nos surpreendemos quando ele acontece. Esquecemos que servimos ao Deus do impossível. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, sustentou Elias, protegeu Daniel e libertou Pedro continua reinando hoje. Ele não perdeu o poder. Ele não mudou. Sua mão continua estendida sobre aqueles que confiam nele. Talvez neste exato momento, Deus esteja preparando alguém que você ainda nem conhece. Talvez exista uma conversa marcada para os próximos dias, que mudará completamente sua história. Talvez uma porta esteja prestes a se abrir. Talvez alguém esteja orando por você sem que você saiba. Talvez Deus esteja usando pessoas para protegê-lo de perigos invisíveis, enquanto você acredita que nada está acontecendo. O céu nunca fica parado. Enquanto nós dormimos, Deus trabalha. Enquanto choramos, Deus trabalha. Enquanto esperamos, Deus trabalha. Mesmo quando tudo parece silencioso, o Senhor continua conduzindo cada detalhe da nossa caminhada. É por isso que nunca devemos desprezar as pessoas que Deus coloca ao nosso redor. Algumas chegam para permanecer. Outras chegam apenas para cumprir uma missão específica. Algumas nos ensinarão através do amor. Outras nos ensinarão através das despedidas. Algumas abrirão portas. Outras impedirão que entremos em lugares que nos destruiriam. Tudo faz parte do cuidado do Pai. Talvez você mesmo seja a pessoa que Deus deseja usar hoje. Enquanto espera um milagre, talvez Deus queira transformar você no milagre da vida de alguém. Uma palavra sua pode restaurar uma família. Uma oração pode fortalecer um coração abatido. Um gesto simples pode impedir alguém de desistir. Nunca subestime aquilo que Deus pode fazer através de uma vida disponível. Grandes transformações quase sempre começam com pequenos atos de obediência. E quando um filho de Deus decide obedecer, o céu inteiro se move para cumprir os propósitos do Senhor. Por isso, ao terminar esta mensagem, faça uma oração simples, mas profunda. Peça ao Senhor que abra os seus olhos espirituais. Peça discernimento para reconhecer as pessoas enviadas por Deus. Peça sabedoria para ouvir conselhos, humildade para aceitar correções e sensibilidade para perceber quando o Espírito Santo deseja usar você como instrumento de bênção. Porque uma coisa é certa, Deus nunca abandona aqueles que pertencem a Ele. Seu cuidado continua chegando através de pessoas, através de circunstâncias, através de livramentos invisíveis e, quando necessário, através de seus santos anjos, que cumprem fielmente a vontade daquele que reina para todo o sempre. Talvez hoje você não consiga enxergar, mas um dia olhará para trás e perceberá que, em todos os momentos da sua vida, Deus sempre colocou exatamente a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. E então, você compreenderá que nunca caminhou sozinho. Se esta mensagem falou ao seu coração, não permita que ela termine apenas aqui. Deixe agora o seu gostei, porque cada curtida ajuda esta palavra a alcançar pessoas que estão desesperadas, sem esperança e precisando de um sinal de Deus.
Inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem a fé e ativam a esperança. E eu quero fazer um convite muito especial. Escreva nos comentários: Deus nunca me abandona. Eu leio muitos desses comentários e oro por vocês. Depois, compartilhe este vídeo com pelo menos uma pessoa. Talvez você pense que é apenas um compartilhamento, mas Deus pode usar esse gesto para responder à oração de alguém, restaurar uma família, fortalecer uma fé enfraquecida ou impedir que uma pessoa desista. Que o Senhor coloque pessoas enviadas por Ele no seu caminho, livre você de todo o mal. Envie seus santos anjos para guardarem sua vida conforme a sua vontade e faça da sua própria vida um instrumento para abençoar muitas outras. Que Deus o abençoe, rica e poderosamente. Até o próximo vídeo.